Pegar a tua Bíblia, abrir ela no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar na tela. Vamos fazer a leitura apenas desse versículo agora no início. Mateus capítulo 19, versículo 26. Amém? Vamos lá. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é, diga, impossível, mas para Deus tudo é, diga, para os seres humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Feche os teus olhos. Pai, nós chegamos à tua presença neste momento, nós abrimos, Pai, o nosso coração, nós nos entregamos, Pai, nas tuas mãos, e nós, Pai, nessa noite nós queremos, Pai, viver o melhor. Nós queremos, Pai, nessa noite, Senhor, desfrutar realmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para nós. Muitas vezes, Pai, nós estamos limitados por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós achamos que é possível, mas muitas vezes o Senhor já tem coisas muito maiores preparadas. Por isso, Pai, vem nessa noite renovar, Senhor, a mente de cada um dos teus filhos e vem despertar, Senhor, em cada coração, em cada vida, a fé, Senhor, para que eles comecem a viver o sobrenatural de Deus, que o Senhor já tem preparado sobre as suas vidas. Por isso, meu Deus, eu coloco aqui cada vida nas tuas mãos, eu te peço, toca na mente, toca no coração, destrava, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está travando, tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está limitando, meu Deus, e vem manifestar o teu reino, a tua glória, Pai, neste lugar. Eu coloco, Deus, a minha vida nas tuas mãos, e eu te peço agora, Senhor, usa-me, Senhor, como um instrumento, Senhor, e faça de mim, Senhor, um servo. Assim eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço, abençoa-nos. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus Cristo. Pode fechar um pouquinho mais a porta lá. Pode fechar a porta mais um pouquinho. Se alguém chegar, abre a porta. Amados, quem de nós, em algum momento, olhou para si e percebeu que, talvez que por mais que a gente tentasse fazer algo, mudar algo, ou conquistar algo, mas em algum momento nós chegamos e nós olhamos e nós percebemos algo: eu não consigo, eu sou limitado. Eu posso ir até um certo ponto nós temos inteligência, até um certo ponto nós temos força, até um certo ponto nós sabemos que nós conseguimos ir, mas chega um certo momento que nós vamos olhar e nós vamos dizer assim: eu não consigo passar disso aqui, eu não consigo passar desse limite, eu não consigo passar dessa situação. E muitas vezes, amados, nós vamos olhar para a nossa vida e nós vamos ver que tem coisas que nós estamos tentando mudar. Muitas vezes tem pecados que nós sabemos que é errado e nós estamos tentando nos libertar daquilo, nós estamos tentando eliminar aquilo da nossa vida, mas nós lutamos e parece que nós não conseguimos. Muitas vezes nós olhamos e aí nós vemos, tem um vício e a gente diz assim: não, mas parece que esse vício é mais forte do que eu. Não, mas tem uma situação na minha casa, na minha família, e aí nós dizemos assim: não, mas eu estou tentando lutar pelo meu casamento, eu estou tentando restaurar minha família, mas parece que eu não estou conseguindo. É esse tipo de situação, amados, que muitas vezes eu quero que você pare para pensar. Quantas vezes nós já olhamos para situações como essas, de repente uma enfermidade, de repente uma luta espiritual, e você olha, ou de repente uma questão, até mesmo uma questão financeira, e você tenta, e você batalha, e você se esforça, mas você chega num certo momento, você olha e você diz assim: mas eu não estou conseguindo. Eu estou tentando, mas parece que não está dando. Eu estou me esforçando, mas parece que todo o esforço que eu faço, eu não consigo alcançar o que eu gostaria. Ou eu não consigo ter a vitória
que eu gostaria de ter. Quando nós olhamos para o versículo, amados, que nós lemos, nós vamos entender que Jesus Cristo diz algo que traz uma revelação para os discípulos, algo muito profundo que nós precisamos trazer para a nossa vida. Jesus vai dizer que para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? A história que se passa, amados, aonde Jesus Cristo chega e fala esse versículo, é a história de um jovem que chega para Jesus e diz: bom mestre, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho cumprido a palavra, e eu quero te fazer uma pergunta: o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Amados, se nós olharmos esse jovem, ele chega com a melhor das intenções no coração. Ele chega diante de Jesus Cristo e ele diz: eu quero herdar o reino dos céus, e não existe nada melhor do que isso, amados, estar na presença de Deus. Ele diz assim, eu tenho feito tudo. Ele diz: desde a minha infância eu tenho cumprido a palavra, desde a minha infância eu tenho buscado a Deus, desde a minha infância eu tenho procurado fazer tudo aquilo, mas o que ainda me falta? Jesus disse: tu tem cumprido os mandamentos? Sim, tenho cumprido os mandamentos. E aí Jesus diz assim: então te falta só uma coisa. O interessante, amados, é que Jesus, olhando para aquele jovem, Jesus diz para ele: só te falta uma coisa. Às vezes, amados, parece que está tão distante aquilo que nós queremos alcançar, mas às vezes está tão perto e nós não estamos conseguindo perceber que está próximo de nós, e nós não estamos enxergando que é só apenas mais um passo. De repente, às vezes é só mais um resistir, é um permanecer, é um buscar a Deus. E aí Jesus olha para aquele jovem e diz assim: vai, vende tudo que tu tem, dê aos pobres, e vem e segue-me. Baixa um pouco o fundo musical, por favor. E ele, quando ouve, a Bíblia vai dizer que esse jovem, ele se entristeceu. Esse jovem, quando ele escutou a resposta que ele queria, não foi o que ele imaginava. Quantas vezes, amados, a nossa vida está assim? Quantas vezes nós já chegamos para Deus pedindo algo, querendo algo de Deus, e Deus está nos dizendo: mas tu precisa fazer isso aqui se realmente tu quer ser abençoado. E aí nós olhamos e nós dizemos: Deus, mas é que isso aqui, não, eu não queria que o Senhor tocasse nessa área, eu queria que o Senhor fizesse isso aqui vamos deixar para depois. Quantas vezes, amados, Deus está nos pedindo para mudar atitudes? Quantas vezes Deus está nos pedindo para realmente nós colocarmos a nossa vida na presença dEle, nós termos o seu Filho, Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida, e a gente está dizendo assim: não, mas não dá para esperar só mais um pouco, não dá para deixar para amanhã, eu acho que de repente ainda não é hora. O que esse jovem, ele diz, ele sente, quando Jesus Cristo diz isso para ele, é mais ou menos, amados, a mesma situação quando nós estamos dando não para Deus. É quando Deus chega e nos fala, é quando Deus chega e nos mostra, é quando nós sabemos o que nós temos que fazer, mas a gente diz assim: não, mas ainda não, eu ainda não quero fazer isso, eu ainda não quero mudar isso, isso aqui eu sei que está na palavra, mas eu ainda não quero colocar em prática. Sabe, amados, o interessante é que às vezes nós já sabemos o que temos que fazer, mas nós não fizemos. Queremos a bênção, queremos ser abençoados, queremos que as coisas aconteçam, mas aquilo que nós devemos fazer, nós não fizemos. A palavra de Deus, amados, ela vai nos dizer que esse jovem, ele se retira da presença de Jesus, triste. Ele foi animado à presença de Jesus. Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer, e ele só não gostou da resposta. Quantas vezes você já chegou para Jesus ou para Deus dizendo: Deus, eu queria que o Senhor fizesse isso, e Deus assim: então faz isso aqui, meu filho, faz isso aqui, minha filha, e eu vou te abençoar. Não, Deus, mas é que isso aqui não. Quantas vezes Deus já nos mostrou de repente o pecado que nós temos que abandonar? Quantas vezes Deus já mostrou a atitude que nós temos que ter, e a gente diz assim: Deus, mas isso aqui, não era isso aqui que eu estava querendo do Senhor, eu estava querendo que o Senhor fizesse outra coisa. Às vezes, amados, é esse tipo de situação que está travando a nossa vida.
É esse tipo de situação muitas vezes que está aqui na nossa mente, e nós sabemos o que temos para fazer, só não colocamos em prática. Sabemos o que precisamos, mas não vivemos. E esse jovem, a Bíblia diz que ele se retira, e quando ele se retira, Jesus diz algo que chama a atenção dos discípulos. Ele diz: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não que Jesus estava dizendo que quem é rico não vai entrar no reino dos céus, mas ele estava dizendo: quem ama a riqueza, quem faz da riqueza o seu Deus. Aí, amados, muitas vezes nós podemos não estar apegado à riqueza. Aí muitas vezes a gente diz assim: bom, esse mal aí eu não sofro, porque eu não sou apegado à riqueza. Mas é apegado a outra coisa. É apegado, amados, de repente aos prazeres da carne. Às vezes é apegado a um pecado. Às vezes é apegado àquilo que lhe dá prazer. E aí Deus diz assim: abandona isso. Não, isso aqui não. Eu quero que o Senhor me abençoe, mas eu não quero abandonar isso aqui não, porque isso aqui me dá prazer. E aí Deus diz assim: bom, se tu não quer abrir mão, eu também não posso te abençoar. Esse jovem, ele teve o que ele queria? Hein, igreja? Teve o que ele queria ou não? Sim ou não? Dá uma cutucada em quem está perto aí, porque eu acho que o povo dormiu hoje, ou congelou. Cutucou, hein? O jovem recebeu o que ele queria ou não? Diga não. Então abra a boca e diga não. Agora com fé: não. Viu? Tinha gente dormindo. Acabou de ficar provado isso. Ele não recebeu, mas foi porque Jesus não quis? Ou foi porque ele não quis? Ele não quis. Quantas vezes Deus está querendo nos abençoar e nós não estamos deixando? Quantas vezes Deus está querendo entrar na nossa vida? Quantas vezes Deus está querendo mudar a nossa história? Quantas vezes Deus está querendo fazer coisas grandes na nossa vida? E nós estamos dizendo assim: não, Deus, eu não quero que o Senhor faça. Ai, pastor, mas eu nunca disse isso para Deus. Você não precisa dizer. As tuas atitudes vão mostrar se você realmente quer Deus ou não. E, amados, não é uma questão de julgar, não tem nada a ver com isso. É uma questão de nós olharmos para a nossa vida e nós ver realmente se nós queremos a Deus ou não. A palavra, ela vai nos dizer que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro. Mas isso tem sido prioridade para nós? Nós temos realmente buscado a Deus como prioridade, ou nós temos buscado conforme me convém, ou conforme eu preciso? Aí eu preciso, eu corro para Deus. Eu não preciso mais, fica aí, Deus. Quando eu precisar de novo, eu me lembro de Ti. Como que hoje nós estamos nos relacionando com Deus? Como que hoje nós estamos colocando a nossa vida diante do Senhor? E quando Jesus fala isso, os discípulos olharam assim: nossa, mas é impossível então, é impossível alguém obter salvação. E Jesus diz assim: ó, para o ser humano é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que eu quero te dizer, amados, que muitas vezes nós estamos chegando diante de Deus, nós estamos falando para Ele, nós estamos pedindo para Ele, nós estamos reclamando para Ele, e não estamos falando nada de direito. Falamos muitas vezes várias coisas, mas não sai nada de fundamento da nossa boca. Como assim, pastor? Eu não estou falando bobagem, eu não estou dizendo que você está falando bobagem, mas muitas vezes o que nós deveríamos falar, nós não estamos falando. Muitas vezes aquilo que nós devíamos fazer, nós não estamos fazendo. E aí, amados, quando nós não fazemos o que nós deveríamos, nós não vivemos o que poderíamos viver. Nós não vamos conseguir alcançar o que Deus já preparou. Amados, nós temos que entender que quantas coisas são impossíveis para mim e para você. Muitas vezes, amados, para uma pessoa que está passando por uma enfermidade, a cura é impossível. Muitas vezes a medicina diz: não tem mais o que fazer. E Deus diz assim: deixa que eu curo. Amém? Muitas vezes nós vemos pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão presas espiritualmente. E aí diz assim: não tem, coitado dessa pessoa. E Jesus Cristo diz assim: mas eu vim para libertar o cativo. Amém? Aí nós vemos uma família que nós vamos dizer: não, esse casamento chegou no fundo do poço, esse casamento acabou, esse casamento não tem mais o que fazer. E Jesus diz assim: deixa eu entrar nessa casa, deixa eu entrar nesse casamento, e vamos ver se não tem como eu restaurar.
O problema, amados, é que muitas vezes nós estamos olhando para a situação, nós estamos olhando para aquilo que nós estamos vivendo ou passando, e nós estamos dizendo baseado naquilo que nós enxergamos. Não tem o que fazer. Aí a Bíblia vem e diz assim, para o homem realmente não tem o que fazer. O que nós temos que aprender, amados, é que chega um certo momento da nossa vida que nós temos que pegar tudo e colocar nas mãos do Senhor. Chega um certo momento da nossa vida, amados, que nós temos que entender que enquanto que o controle estiver nas nossas mãos, as coisas não vão dar certo. Mas quando nós chegarmos e assim, Senhor, está aqui, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu entrego tudo diante do Senhor, e eu peço que a tua vontade se cumpra sobre a minha vida. Amém? E aí nós vamos ver, amados, espera aí, as coisas estão começando a acontecer, as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a dar certo. Por quê? Porque simplesmente a gente disse, Senhor, está nas tuas mãos, faça. É quando nós abrimos o nosso coração para aquilo que nós custamos às vezes a entender. Às vezes, amados, nós custamos a entender que sem Deus nós não somos nada. Que sem Deus, amados, se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, nós podemos lutar, nós podemos batalhar, mas nós vamos morrer na praia, como se diz. Nós vamos ver muitas vezes os problemas, as dificuldades, as situações dominarem a nossa vida. E eu não estou te dizendo, amados, que se você entregar a tua vida para Jesus, você nunca mais vai ter luta. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia também, ela vai nos ensinar, sabe o quê? Que todas as vezes que nós passarmos por lutas, Jesus Cristo vai estar do nosso lado e vai nos conduzir. Amém? Todos os dias que a luta vier, todos os dias que a provação se levantar, todos os dias que a dificuldade bater na nossa porta, Jesus vai chegar, vai nos dar um tapinha no ombro e vai dizer assim, não te preocupa porque eu estou contigo. Amém? Nós temos que entender, amados, que Jesus Cristo, Ele quer conduzir a nossa vida, Ele quer nos levar à vitória, mas nós temos que entender que é Ele que vai na frente. Nós temos que entender que é Ele que tem que estar no controle. Enquanto que nós estivermos dizendo assim, não, eu posso. Nós somos limitados, amados. Às vezes a gente custa para entender isso. E por que, amados, às vezes nós vemos pessoas que dizem assim, eu orei, eu pedi para Deus, Deus não fez o que eu queria, não acredito mais em Deus. Não sei se você conhece alguém assim, mas eu já conheço alguns. Pastor, Deus não escutou minha oração. E quem te garante que você estava orando certo? Quem te garante que você estava pedindo a coisa certa? O que adianta muitas vezes, amados, nós abrirmos a nossa boca para pedir algo para Deus, mas o nosso coração totalmente longe de Deus? É como se nós olhássemos para Deus e víssemos alguém que está pronto só para nos dar tudo que a gente quer. Aonde que a Bíblia nos ensina isso? Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer relacionamento. Deus não quer apenas ser aquele que vai nos abençoar, mas Ele quer ser aquele que vai se relacionar com nós. Ele quer ser aquele que quer estar conosco 24 horas por dia, porque Ele entregou o Filho dEle para que morresse numa cruz, para que estivesse com nós. E Jesus Cristo, quando Ele está conversando com seus discípulos, Ele disse para os seus discípulos, ei, vocês não precisam ficar tristes não. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador, e vocês nunca vão estar sozinhos. Aprenda isso, igreja, nós temos alguém que está conosco sempre. O problema, amados, é que às vezes nós estamos vivendo uma vida com Deus limitada. Muitas vezes, amados, nós não estamos abrindo a nossa mente para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é sobre isso, amados, que eu quero falar com você nessa noite. É de nós abrirmos a nossa mente para aquilo que Deus tem, não para aquilo que nós achamos que nós estamos precisando. Porque, amados, tem algumas histórias na Bíblia que, se nós formos olhar, nós vamos ver a história de pessoas que chegaram diante de Deus, de Jesus Cristo, dizendo, Jesus, eu preciso que o Senhor faça algo aqui. Jesus fez muito mais. Diga, Jesus Cristo, Ele pode e Ele quer fazer muito mais do que eu estou pedindo. Aí às vezes a gente diz assim, mas pastor, nem o que eu estou pedindo está acontecendo. Agora o Senhor veio me dizer que Ele quer fazer muito mais. Só que, amados, nós temos que começar realmente a viver o que Deus tem. Porque, sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque a gente chega para Deus assim, Deus, se o Senhor puder fazer isso, seria bênção. Mas se o Senhor não puder, tudo bem. Sabe o que a gente está dizendo? Olha, Deus, eu entendo que o Senhor não tem todo o poder. Como assim?
Se a Bíblia nos diz que Deus é todo poderoso, se a Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível. Sabe, às vezes, amados, nós estamos precisando começar a viver pela fé. Porque às vezes nós estamos tão focados nas coisas aqui, tão limitados às coisas terrenas, que esquecemos que nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Nós servimos a um Deus que Ele pode mudar a nossa história, quando nós entregarmos tudo nas mãos dEle. Amados, tem uma história, e eu quero falar de 3 histórias para você, de pessoas que chegaram diante de Jesus, pedindo algo, desejando algo, precisando de algo, mas o que Jesus Cristo fez foi muito além. A Bíblia vai nos contar, amados, a história de um homem, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, a Bíblia vai nos contar a história do cego de Jericó. Eu não vou contar toda a história, não vou ler todo o texto, mas presta atenção, esse homem estava à beira do caminho, a estrada para Jericó, e ele ouviu um burburinho, e aí ele começou a ver que vinha uma grande multidão, e ele perguntou para as pessoas, o que está acontecendo aí? Lembra, ele era... Então ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele escutava, ele via que tinha muito burburinho. E aí as pessoas disseram assim, ó, vem vindo aqui Jesus Cristo. Quem? Jesus Cristo vai passar aqui, está passando aqui. E o que a Bíblia vai nos dizer, amados, que aquele homem, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a clamar, amados, naquele momento, ele abriu a sua boca e ele começou a pedir ajuda. Naquele momento, amados, ele abriu a sua boca e ele reconheceu, Senhor, eu preciso de Ti. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Às vezes, amados, nós precisamos abrir a nossa boca e reconhecer que precisamos da ajuda de Jesus. E ele começa a clamar e as pessoas chegam e dizem assim, cala a boca, não grita, não incomoda o mestre. E aí a Bíblia diz que quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele gritava. Amados, quantas vezes já mandaram você ficar quieto? Quantas vezes já disseram que Deus não vai te abençoar? Quantas vezes disseram que ir na igreja não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua história? Sabe o que é isso? É essa mesma multidão que não tem fé, mas que diz que anda com Deus. É a mesma multidão, amados, que está caminhando num caminho onde Jesus está, só não está se relacionando com Jesus. O que eu quero que você entenda, amados, que muitas vezes nós estamos prestando mais atenção no que as pessoas estão dizendo, no que aquilo que realmente nós estamos sentindo. Jesus Cristo quer mudar a tua vida, então não deixa ninguém te impedir, não deixa ninguém colocar barreira, não deixa ninguém travar aquilo que Deus já preparou para a tua vida, amém? E a Bíblia diz que quanto mais ele gritava, mais as pessoas diziam, cala a boca, e ele cada vez gritava mais, até que chegou um certo momento que Jesus escutou, e a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus diz assim, vai lá e chama, quem é que está me gritando? Tem um cego aqui que está incomodando aqui na beira do caminho, chama o ceguinho. E ele, quando chegaram para o cego, vai lá porque Jesus está te chamando. A Bíblia diz que ele joga a sua capa e vai até Jesus. Ele chega na presença de Jesus, e Jesus olha para ele e presta atenção no que Jesus pergunta. Lembra, ele era um, e Jesus diz assim, o que queres que eu lhe faça? Olha a pergunta que Jesus de repente hoje está fazendo para você. Como que hoje você chegou a este lugar? Como que hoje está a tua vida? Se hoje, neste momento, Jesus estivesse perguntando para você, o que queres que eu te faça na tua vida? Você saberia responder? Ah, pastor, eu saberia, será? Ou às vezes você está olhando só para o momento que você está vivendo, se Jesus fizesse isso aqui, já ia me ajudar. Será que é tudo isso que Jesus quer fazer? Apenas uma ajuda ou ele realmente quer mudar a tua vida, a tua história? Jesus olha para aquele homem e ele diz assim, o que queres que eu lhe faça? E o cego respondeu. Ele diz assim, mestre, que eu possa ver de novo. Aquele homem um dia ele já tinha enxergado, mas por algum motivo, amados, ele perdeu a visão. E graças a Deus nós não somos cegos. Todos nós estamos aqui enxergando. Mas amados, tenta viver 10 minutos, 1 hora com os olhos vendados. Acho que deve ser algo assustador. Tu não conseguia enxergar, tu não conseguia saber onde é que estão as coisas. Pastor, eu fico sentadinho, quietinho. Te larga num lugar que você não conhece nada.
A gente vai sair dando bico para cá, batendo aqui, se machucando, por quê? Porque a gente não enxerga nada. E esse homem, ele desejava dentro dele: Senhor, eu quero ver de novo. Um dia eu enxerguei, hoje eu não consigo enxergar, mas eu creio que eu posso voltar a enxergar. Amados, o pedido dele é legal ou não é? É, né? Mas sabe o que a Bíblia vai nos dizer no próximo versículo? Coloca para nós o 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé. Como é que é? Vá, a sua fé. Eu não escutei. Vá, a sua fé. Mas o cego não queria enxergar? O que o cego pediu? Senhor, abra os meus. E o que Jesus disse para ele? Vai, a tua fé. Interessante, né? Interessante que ele chegou pedindo aquilo que ele achava que ele realmente precisava. Ele disse: eu preciso que apenas o Senhor me abra os meus olhos. E Jesus disse assim: ah, meu filho, se tu soubesse o que eu já estou preparando para ti. Ah, se tu soubesse a bênção que eu estou preparando para ti, ela vai muito além do que apenas abrir os teus olhos. Eu vou abrir os teus olhos, mas eu vou fazer coisa muito maior, muito melhor na tua vida que tu nem imagina. Olha o que ela vai dizer: imediatamente passou a ver e foi seguindo a Jesus estrada afora. Aquele homem, amados, ele chega com uma limitação, ele chega com um problema. Ele pede: Senhor, soluciona o meu problema, abra os meus olhos. E Jesus diz assim: abrir os olhos é o de menos, eu quero fazer coisa muito maior na tua vida, eu quero te salvar. Às vezes, amados, nós vemos a igreja e dizemos assim: eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema na minha casa, eu estou enfrentando tal situação. E Jesus está olhando para mim, para você, dizendo assim: isso aí não é nada, mas o que eu realmente quero fazer na tua vida, eu quero te salvar. Sabe, amados, quando Cristo se entrega naquela cruz, Ele se entrega naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida, amém? Ele se entrega naquela cruz para que ninguém sofresse, para que ninguém padecesse. Sabe por quê? Porque, amados, sem Jesus Cristo não há salvação. Sem Jesus Cristo, amados, não tem como nós voltarmos para o Pai. Quem é que nos criou? Eu acho que a igreja não sabe. Vocês estão com muito frio. Quem é que nos criou? Glória a Deus. Estão começando a despertar. A Bíblia nos diz que Ele nos fez a sua imagem e... Então fala, essa imagem e semelhança. Ele enviou Jesus Cristo para que morresse para as paredes? Não, né? Que Jesus Cristo morresse para os animais? Não. Para que Jesus Cristo morresse por mim? Exatamente, por você. Diga: Jesus morreu por mim. Amados, quando Jesus Cristo se entregou naquela cruz por mim e por você, Ele estava ali garantindo a nossa salvação. Agora só depende de nós. Como assim, pastor? Só depende de nós reconhecermos esse Cristo na nossa vida. Só depende de nós abrirmos o nosso coração e dizer assim: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu não quero mais viver pelas coisas do mundo. Eu não quero mais viver por aquilo que eu achava que era certo. Eu quero viver por aquilo que é o certo. Eu quero viver por Jesus. Amados, às vezes nós custamos a entender. E eu vou voltar a falar de novo. Que sem Jesus nós não somos nada. Eu fiz uma comparação ontem com um irmão. Eu perguntei para ele assim: se eu tirar um peixe da água, o que acontece? Se eu tirar uma planta da terra, o que acontece? E nós sem Deus estamos mortos. Amados, nós viemos do Pai, nós temos que voltar para o Pai. Nós estamos aqui, amados, nessa vida, apenas nos preparando para voltar para a casa do Pai. É como se Deus tivesse dito assim: meu filho, minha filha, vai passear, mas não esqueça, volta para casa. O que Jesus Cristo veio nos fazer, amados, é só nos mostrar o caminho. Esse é o caminho que tu precisa para voltar para o Pai. Quando nós entendemos isso, amados, quando nós vamos entender o que Deus tem para a nossa vida, nós vamos perceber que assim como aquele cego foi surpreendido, Jesus Cristo hoje quer me surpreender e quer te surpreender também.
Ele sabe que você talvez chegou a este lugar precisando de algo, desejando algo, querendo que algo acontecesse na tua vida. E Jesus dizendo assim: espera, porque eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Aquele cego chegou pedindo: abra os meus olhos. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Amém? Aí a Bíblia, amados, vai nos contar uma outra história, que está lá em Lucas capítulo 19. A história de um homem chamado, diga, Zaqueu. Você talvez já conhece a história. A Bíblia diz que era um homem pequeno, ele era cobrador de impostos, ele não era bem visto pela sociedade. As pessoas, quando viam ele, viravam as costas, xingavam ele. Ele era um traidor do povo de Deus. Mas ele ouviu falar, diga, ele ouviu falar de Jesus. Ele disse assim: eu preciso ver esse Jesus. Diga, Zaqueu queria ver Jesus. Era só o que ele queria. Amém? Por ele ser pequenininho, ele correu, subiu em cima de uma árvore e disse assim: vou ficar aqui, e daqui eu vou ficar vendo Jesus passar. Porque ele só queria, diga, ver. Ele só queria ver Jesus. Aí vem passando a multidão, vem passando Jesus Cristo chega. O que tu faz aí em cima, Zaqueu? Desce aí. Ele não conhecia Zaqueu, mas ele chamou Zaqueu pelo... Você acha que ele não te conhece? Ele te conhece. Ele sabe o pensamento que você está pensando. Ele sabe tudo que você está vivendo. Ele sabe tudo que você está precisando. Assim como ele olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desce aqui. Eu imagino o Zaqueu descendo daquela árvore pensando: como é que ele sabia? Ele não me conhece, como é que ele olhou para mim e disse o meu nome? Aí ele, Zaqueu desceu, chegou perto dele e disse assim: Zaqueu, eu vou ir na tua casa hoje, Zaqueu. Prepara uma janta lá que eu vou lá jantar contigo. Já não era além do que Zaqueu queria? Zaqueu só queria ver, agora Jesus vai para a casa dele. E aí a Bíblia vai nos contar, amados, que Jesus Cristo vai para a casa de Zaqueu. Lá eles estão participando de um banquete. Zaqueu se levanta e diz assim: olha, Senhor, eu vou restituir tudo que eu enganei as pessoas, tudo que eu roubei das pessoas, tudo que eu fiz errado, eu vou restaurar. E se for preciso, vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei das pessoas. Isso é bom ou não é? Ele entendeu que ele viveu uma vida toda fazendo as coisas erradas, mas ele disse assim: hoje eu quero mudar. O interessante, amados, que se nós formos olhar no versículo 9, Jesus olha para a atitude de Zaqueu e diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação. Uau! Mas Zaqueu não queria apenas ver Jesus? Você está entendendo? Zaqueu se colocou, amados, em cima de uma árvore porque apenas queria ver Jesus. E agora Jesus, dentro da casa de Zaqueu, diz assim: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de... Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar... Diga, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Existe alguém perdido aí? Eu, graças a Deus, um dia eu era totalmente perdido, até que eu encontrei Jesus Cristo. E agora hoje eu não sou mais perdido, porque hoje a minha vida não é mais minha, a minha vida é dele. Eu entreguei a minha vida para ele, amados, e hoje eu apenas vivo porque ele está em mim. Hoje, se eu estou aqui, é pela misericórdia dele na minha vida. É porque eu entendi, amados, que sem Jesus eu não sou nada. A palavra, amados, ela vai nos contar a história de um homem que se colocou à disposição para ver Jesus e acabou encontrando salvação. Interessante, amados, que nós vamos olhar e tem uma outra história, coloca para nós lá, Marcos capítulo 5, do versículo 25 em diante, vai contar a história de uma mulher que eu acho que você também já conhece. A história de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, há quantos anos? Há quantos anos? Diga, 12 anos. É bastante tempo ou não é? Quem é que gosta de sofrer por tanto tempo assim? Ah, ninguém? Ah, que legal, ainda bem. Porque tem gente que às vezes parece que gosta de sofrer. Aquela mulher, amados, ela sofria por 12 anos. A Bíblia diz que ela investiu tudo que ela tinha, e a cada vez ela ficava pior. E aí chega um certo momento que ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela
creu dentro dela e ela disse: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Ela não estava buscando salvação não, gente, vocês estão invertendo a história, ó. Isso aí é heresia que vocês estão falando. Ela queria ser curada, ela não estava nem aí, ela não tinha nem noção do que era salvação. Talvez o dia que você chegou na igreja, você também não tinha nem noção do que era salvação. Talvez você veio para uma cura, talvez você veio porque precisava de um milagre. Aquela mulher estava assim também. Então não vamos distorcer a Bíblia, amém? Ela queria ser curada. E quando ela vai, amados, e ela dizia para ela: se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. E quando a Bíblia vai nos contar, amados, que ela toca na orla de Jesus Cristo, naquele mesmo instante o sangue estancou. E Jesus sentiu que dele saiu poder. E aí, amados, Jesus para, e Jesus diz assim: alguém me tocou. Os discípulos: Senhor, tem uma multidão na tua volta te tocando. Jesus: não, alguém me tocou diferente. Ele sentiu. E ele começou a: quem é que foi? Quem é que foi? E a mulher, a Bíblia vai dizer que ela chegou toda trêmula, atemorizada. Ela disse assim: fui eu toquei nas tuas vestes. Eu sofria 12 anos de uma hemorragia. Eu gastei tudo que eu tinha, todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna. Tem gente que vive achando que dinheiro é a solução para todos os problemas. Não é não, amados. Se dinheiro fosse bom, eu sempre digo isso, rico não morria. Ia solucionar todos os problemas, aí compraria o quê? A vida. Mas dinheiro pode comprar vida? Pode ou não pode? Dinheiro pode comprar felicidade? Dinheiro pode comprar amor? Dinheiro pode comprar paz? Então dinheiro não é tudo. Aquela mulher, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha e nada adiantou. Ela disse: Senhor, eu sofri a vida toda, durante 12 anos eu gastei tudo que eu tinha, mas quando eu toquei no Senhor, o sangue estancou. Amados, olha o que a Bíblia vai nos dizer, versículo 34. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: filha, a sua fé, diga, salvou você. Mas ela tinha ido buscar salvação? Não. Ela tinha ido buscar uma? Exatamente. Só que ela não sabia que Jesus Cristo já tinha algo maior. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus tem algo melhor para você. O que eu quero que você entenda, amados, nessa noite é que Deus tem algo preparado para você que talvez você ainda não tenha noção daquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes, amados, a nossa mente está nos condicionando a viver por aquilo que nós estamos precisando hoje. Talvez você olhe para a tua situação e diz assim: não, hoje se Deus me abençoar nisso, se Deus me abrir uma porta de emprego, se Deus restaurar o meu casamento, se Deus me curar de uma enfermidade, nossa, isso é tudo que eu queria. E Deus está dizendo assim: mas eu tenho muito mais. Aquela mulher, ela foi atrás de cura, mas a Bíblia diz que ela encontrou salvação. Por isso que Jesus disse: vai em paz e fique livre deste mal. Amados, se você prestar atenção nessas 3 histórias, nenhum deles foi buscar salvação. Um queria que as vistas abrissem, o outro queria apenas ver Jesus, e o outro apenas queria tocar em Jesus para ser curada. Os 3 foram abençoados naquilo que eles queriam? Foram, né? Só que Jesus deu muito mais do que eles estavam querendo. O que eu quero te dizer nessa noite, amados, que Jesus Cristo sabe o que você está precisando. Jesus Cristo sabe por que você está aqui nessa noite, mas Ele também está te dizendo: mas eu quero e eu tenho muito mais para fazer na tua vida do que você imagina. O que, amados, nós temos que apenas entender, amados, que nós temos que abrir a nossa mente, nós temos que abrir o nosso coração e buscarmos aquilo que realmente Deus tem. Ele tem o Filho dele para nós. Às vezes nós apenas estamos olhando para a nossa necessidade. O que eu quero te dizer, comece a olhar para Jesus, e Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Se nós olharmos em Efésios capítulo 3, versículo 20, olha o que a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em...
Por mais, amados, que às vezes a gente pensa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não, mas se isso aqui der certo, não, mas se isso aqui acontecer, e Jesus está nos olhando e olhando para nós, dizendo assim, nossa, eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Aí eu poderia olhar para você e dizer assim, quem é aqui que já foi abençoado? De verdade. Você já foi abençoado? Sério? E se eu te disser que Jesus Cristo tem muito mais para a tua vida? Você está entendendo? Amados, às vezes nós estamos olhando e nós estamos assim, nossa, eu já fui curado, não, eu já fui abençoado nisso, não, a minha casa já foi transformado, o meu casamento já foi transformado, não, antes eu vivia num mundo de perdição, e agora Jesus me abençoou, mas Ele ainda tem muito mais. É isso que eu quero que você abra a tua mente para isso, amados. Talvez, amados, nós estamos olhando para a nossa vida, nós estamos olhando para Jesus baseado naquilo que nós estamos vendo e vivendo. E aí nós dizemos, se isso aqui acontecer, eu já estou muito feliz. E Jesus está nos dizendo nessa noite, está te dizendo nessa noite, eu tenho muito mais para você. Ele quer fazer muito mais na tua vida, Ele quer fazer muito mais na tua casa, Ele quer fazer muito mais na tua família. A pergunta é, mas você vai deixar? Você realmente crê que Ele pode fazer muito mais? Você realmente olha para a tua vida e diz, bom, Jesus já me abençoou, mas a Bíblia está me dizendo, não é o pastor que está te dizendo. É a palavra de Deus que está te dizendo nessa noite, amados, que Jesus Cristo tem muito mais para você. É a palavra, amados, que nessa noite ela te diz que Deus quer te surpreender. Mas pastor, Deus já me surpreendeu, eu já vivi tanto milagre. Deus ainda tem muito mais. Abra a tua mente para isso. Abra o teu coração, amados, para viver o melhor de Deus através do Filho. Através de Jesus Cristo, amados. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus. Tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós vamos receber. A palavra, amados, ela vai nos dizer que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então Ele não apenas não quer dar uma ajeitadinha em algumas coisas, Ele quer realmente nos abençoar. E isso aqui, amados, é aquilo que a palavra nos ensina. Ele veio para nos fazer mais do que vencedores. Então, amados, depende agora de mim, depende agora de você, depende realmente do que nós estamos dispostos a abrir mão e dizer assim, eu quero Jesus na minha vida, mas eu quero de todo o coração. Eu não quero apenas falar em Jesus, eu quero me relacionar com Jesus. Eu não quero ser parte da multidão que caminhava com Jesus Cristo. Eu quero ser aquele que Jesus Cristo vai entrar na casa e vai mudar a minha história. Eu não quero andar com Jesus Cristo e ver aquele que estava na beira do caminho ser abençoado. Não, eu quero ser o abençoado. Eu não quero ver alguém passar pelo meio da multidão, chegar e tocar em Jesus e Jesus dizer assim, alguém me tocou diferente. Seja essa pessoa que toca diferente em Jesus. Seja alguém que realmente se disponha a viver o melhor de Deus. Te coloca em pé, igreja. Abra, amados, o teu entendimento nessa noite. Abra o teu entendimento, amados, nessa noite para aquilo que Deus tem para você. O Senhor sabe, amados, como você chegou essa noite aqui. Ele sabe se você está passando por uma luta. Ele sabe se você está enfrentando uma enfermidade. Ele sabe se você está passando por alguma dificuldade. Ele sabe. Ele conhece você. Se precisar te chamar pelo nome, Ele te chama pelo nome. Aí de repente você pode estar pensando assim, pastor, se Ele sabe tanto assim da minha vida, por que a minha vida ainda está no fundo do poço? É porque você ainda não clamou verdadeiramente. É porque você ainda não entregou tudo nas mãos. Você sabe de Deus, você já ouviu falar de Deus, mas não é Ele que está no controle. O que eu quero te dizer nessa noite, entrega o controle nas mãos de Jesus nessa noite. Entrega a tua vida para Jesus nessa noite e deixa Ele mudar a tua vida e a tua história. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração neste momento. Talvez você veio aqui nessa noite, amados,
por causa de algo, talvez para escutar uma palavra, talvez porque alguém te convidou, talvez porque você está enfrentando uma dificuldade, talvez porque você está passando por uma luta, por uma batalha, por uma provação, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para fazer com que a tua mente, amados, se desperte, e você entenda que Ele tem muito mais, e Ele quer fazer muito mais, do que você imagina, do que você está precisando. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor nessa noite, eu clamo, meu Deus, a Ti, Senhor, nessa noite, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, abra a mente, abra o entendimento do Teu povo, ministra, Pai, sobre cada coração, Pai, e faz despertar na vida deste homem, na vida desta mulher, Pai, na vida deste jovem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, desperta, Pai, para eles viverem o melhor, para que eles comecem a viver o sobrenatural. Nós vimos, Pai, na Bíblia, pessoas que foram buscar necessidades que elas estavam precisando, mas todas elas, além das necessidades supridas, elas encontraram salvação. E que pessoas, Pai, aqui nessa noite, abram o seu coração, abram a sua mente, que busquem aquilo que estão precisando, mas que também busquem a salvação. Que da mesma maneira, da mesma forma, Pai, como elas buscam uma cura, como elas buscam um lar restaurado, uma família abençoada, que nessa noite elas possam buscar salvação para a sua alma, elas possam buscar salvação para a sua vida, elas possam entender que a salvação é o maior milagre, é a maior bênção que o Senhor pode nos dar, Pai, e nós queremos, Pai, nessa noite, ansiar por isso. Desperta, Pai, no coração dos teus filhos o desejo, Pai, pela salvação, o anseio, Pai, por alcançar essa salvação. Por isso, meu Deus, eu oro, Pai, para que tudo aquilo que impede, para que tudo aquilo, Senhor, que atrapalha, para que tudo aquilo, Senhor, que tem impedido os teus filhos de verdadeiramente se entregarem a Cristo. Quantas pessoas, Pai, talvez já te reconheceram como Senhor e Salvador. Talvez, Pai, quantas pessoas já desceram as águas do batismo, mas ainda não vivem tudo aquilo que o Senhor está preparado para fazer. Mas eu quero te pedir nessa noite, Pai, desperta essa pessoa, desperta, Pai, essa vida, Senhor, para começar a viver o melhor a partir de hoje. Desperta, Pai, essa vida, Senhor, para que haja mudança, para que haja transformação. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, a palavra, Pai, sobre o coração dessa pessoa, e que toda barreira, que todo impedimento, que tudo aquilo que estava atrapalhando, eu peço agora, Pai, eu determino agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que toda barreira caia por terra em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo, Pai, comece a operar em cada mente, em cada coração, na vida dos teus filhos, Pai, sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, você aqui na frente, sai do teu lugar, você